Você ouve agora, Semana Especial. Ele reescreve sua história. Oi, 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 gente! Bom dia para você. Estamos na última manhã da nossa semana especial. Ele reescreve a sua história. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade. Eu estou muito feliz em poder abrir o microfone e a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui na programação. E aí, o que está faltando para você aceitar Jesus como seu Salvador, como seu companheiro de vida? Aproveita este último programa para você conversar com Deus, deixar esse espaço aberto em seu coração para que ele possa entrar e permanecer. Nós estamos através da rádio, através do aplicativo, através do site das 19 emissoras, também no youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Estamos juntos, é o último programa, não é? Passou tão rápido. Último dia, gente, já fica com aquele gostinho de quero mais, não é? Mas ainda há tempo para você convidar seus amigos, a sua família para acompanhar a nossa programação de hoje e também os programas dos dias anteriores. Tudo bonitinho separado para você no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu quero, agora que eu já te cumprimentei, quero já conversar com o nosso convidado dessa manhã, Danilo Sena, nosso companheiro de rádio, cantor, compositor, produtor musical. Oi, Danilo, que coisa boa, bem-vindo. Obrigado, minha amiga, e aí? Muito bom ter você aqui, com vocês. Hein? Hoje não como produtor musical, mas hoje como cantor, não é? Exatamente. Deve ser meio desafiador, assim, separar as funções, não é, Danilo? A gente dá um jeito, né? A gente tenta se enquadrar aí ao momento que se segue. Bem-vindo, bem-vindo. Que bom, gente, ter o Danilo aqui com a gente. A nossa professora Jeanette Lima, nossa oradora da semana. Ô, professora, eu acho que eu posso dizer em nome de todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, a gente já está sentindo sua falta, viu? Bom dia, Rose. Que alegria, que privilégio ter estado durante toda essa semana contigo, desfrutar da sua alegria. E, obviamente, com cada amigo, ouvinte, com os nossos cantores que estiveram nos acompanhando hoje aqui com o Danilo. Muito gostoso estarmos juntos. E o amigo ouvinte não sabe, mas tem uma pessoinha muito especial que nos acompanhou também durante essa semana, que é a Lu. Ela fica aqui com a gente, ninguém tá vendo, ela não fala, mas ela comanda tudo, ela dirige tudo. Gratidão, Lu, também, por todo o seu trabalho. Foi um privilégio para mim enorme passar essa semana com vocês. A Luciana Ferreira é a nossa produtora da semana, não é? Porque por isso que de vez em quando o microfone é desligado, professora, porque, sabe, ela não quer, não fale isso, aí vou falar, ela desliga o microfone. Que bom que isso não aconteceu com a senhora, não é? Ai, que bom, ela foi generosa comigo. Muito bom, gente, olha... Querido, querida, foi uma experiência incrível, não é? Marcante para todos nós, acompanhando a nossa querida professora Jeanette. A gente já vai começar daqui a pouquinho a ouvir a palavra de Deus na voz dela. Chama seus amigos, youtube.com/Novo Tempo Rádio, e avisa para eles o seguinte: olha, Deus pode reescrever a sua história, viu? Deus pode reescrever a sua história. Quem é que não precisa de um recomeço? Quem é que não precisa de uma reconstrução diante do Senhor e no altar do Senhor, no encontro com o Senhor? A cura, viu? Deus pode reescrever qualquer história. Eu estou dizendo especialmente a sua, especialmente a minha. Por falar em histórias, você sabia que a Escola Bíblica da Novo Tempo, ela preparou um material incrível falando sobre mulheres. Mulheres com as suas lutas, com seus desafios, com seus traumas, com as suas vergonhas, com as suas ausências. E eu sei que você pode estar se identificando, assim como eu também já me identifiquei com várias delas, marcadas pela fé. Ali você vai estudar a história de Maria, mãe de Jesus, de Ana, de Eva, tantas outras mulheres. Você pode pedir o seu guia de estudos Marcadas pela Fé no biblia.com.br, biblia.com.br. Aproveita o programa, pode mandar aqui também para o 12981510081. Você manda pra gente a frase "Eu quero", que aí assim que a Bia, a nossa assistente, bater o olhar aqui no seu recado, ela manda o contato para você. Vamos lá, professora, o que significou então essa semana para você? Você disse que foi um privilégio, você já comentou um pouquinho, né, que foi um privilégio, que você ficou feliz em estar com a gente, mas agora essa questão de compartilhar a palavra com o outro. A gente recebeu tantos recadinhos, né, as pessoas comentando que se entregaram a Jesus, que estão reconstruindo as suas vidas, que a mensagem foi impactante. Como é que você recebe isso quando você ouve histórias de testemunhos de vidas alcançadas assim?
Gratidão, gratidão ao Senhor, porque na verdade a gente não é nada, a gente é pó, não é? Mas a palavra é poderosa, porque a gente encontra o Senhor da palavra quando ela é lida, quando ela é aberta. E apesar da gente ser tão pequenininho, ver a ação de Deus através de nós, mas muito mais através da palavra, só gratidão ao Senhor por tanto que Ele faz por cada um de nós. A gente agradece a Deus pela vida da professora Jeanette, por essas mensagens tão lindas. E Danilo, é tão bom a gente saber, né, que Deus vê estrada, Deus vê possibilidades, quando a gente só encontra caos, quando a gente só encontra inquietude, e nele a gente pode recomeçar, Sim, não é? Queria que você cantasse pra gente uma música que vai falar sobre reconstrução, não é? Com certeza. Que bom que Deus sabe todas as coisas, né? Nossa visão é limitada das coisas, mas Ele entende e sabe qualquer circunstância. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
Que mensagem bonita, obrigada, Danilo. E é emocionante essa canção, não é? Fala muito profundo ao nosso coração. Será que eu tenho hoje um ouvinte aqui com a gente, querendo recomeçar a vida, buscando na programação da Novo Tempo uma palavra, uma chance para se colocar de pé de novo, para reconstruir os seus cacos, entregar os seus cacos, os seus fragmentos nas mãos do Senhor? Essa música diz que é possível, porque em Cristo não há mais condenação para aqueles que se arrependem dos seus erros. Vem acompanhar a programação com a gente. Ele reescreve a sua história. Tem tantas boas notícias nesse título, não é, professora? Mas hoje é o último dia. E qual será a temática? Hoje a gente tem uma temática muito bacana, Lu. E... Perdão, falei Lu, mas Rose. É tudo a mesma coisa, não, viu? Somos gêmeas, é que eu tá? olhei pra Lu e falei, mas tudo bem, tá tudo certo. Rose, a temática de hoje é uma temática muito bacana. Ela é a última temática, como você falou, e ela traz pra gente uma reflexão da cegueira, que é um problema. Da cegueira para propósito. Será que numa cegueira, no ato ou no fato de não enxergar, pode existir algum propósito? Será? É interessante porque a gente já viveu várias situações em que a gente sofria de alguma cegueira, não conseguia ver alguma solução. Você está falando, professor, e eu estou aqui me recordando, por exemplo, olhar para uma situação e você não ver saída e achar que não há mais vida, não há mais possibilidades, não é? E eu vivi isso no final da adolescência, quando os meus pais se separaram. O divórcio não era assunto de pauta lá em casa, na minha família, sabe? Nunca se tocou nesse assunto. E quando nós tivemos que passar e enfrentar essa situação, foi tão difícil que a gente achava que não haveria mais uma nova forma de viver. Mas Deus colocou a estrada quando a gente só viu o caos. Na minha casa, na minha família. E na sua casa, na sua família ou na sua vida particular, teve alguma situação que a professora enfrentou e ela olhou e disse, não tem jeito. Tiveram muitas, porque o mundo que a gente vive de pecado, a dificuldade, a prova, o deserto, a tempestade, sempre vai bater a porta, em algum momento. Tem uma frase que algumas pessoas não gostam muito, que a frase diz assim, se você ainda não recebeu, aguarde, as más notícias estão a caminho. Não se trata de pessimismo, se trata de um mundo de pecado, de um mundo onde o pecado nos fez pessoas vulneráveis. Então, em algum momento chega, e chegou na minha. Eu estava aí no ano de 2004, eu já tinha um filho e sempre o sonho da nossa família foi ter 2 filhos, eu e meu esposo. E o Mateus já havia nascido e eu estava tentando uma segunda gravidez, eu não conseguia descobrir por que eu não engravidava. 2 anos assim exaustivos, fazendo exames, tratamentos. Por fim descobri que tinha endometriose, tratei a endometriose. E logo em seguida eu fiquei grávida. Interessante que nesse período de 2 anos eu tinha muitas amigas orando por mim. Então no momento que eu recebi o exame, tá grávida, uau, Deus é bom, respondeu a minha oração. E foi assim, uma celebração. Foi um momento muito especial. Nessa época o meu filho tinha 7 anos, e 6 anos melhor, e quando o telefone tocava, ele não dizia alô, ele dizia assim, sabia que agora eu vou ter um irmão? De tanta felicidade. Mas 4 meses depois eu perdi aquele bebê. Então você imagina quantos sonhos frustrados, quantas expectativas por terra. Eu chorava muito e eu me perguntava, Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor está me castigando por alguma... Porque passam muitas coisas na nossa cabeça enquanto a gente está no deserto, enquanto a gente está na prova. E foram dias difíceis, mas foram dias também que eu pude experimentar o milagre, quando Deus me ergueu do pó. E de outras formas me mostrou que sim, embora a gente passe por dificuldades, por provações, por problemas, nele a gente encontra saída. Ainda que seja com o não dele, mas ele nos ergue e às vezes ele diz pra gente, ó, a minha graça te basta. E são nesses momentos que a gente aprende a viver na dependência completa do Senhor. E a fé ajuda a gente a aceitar a vontade do Senhor, não é? A fé não anula a nossa dor.
A fé não anula a nossa dor, mas ela nos faz discípulos, não é? E mesmo sendo difícil, a gente continua. Bom, eu tô aqui ouvindo a professora falar e fiquei imaginando que talvez aí de casa você tenha se identificado. Existiu alguma situação na sua vida em que você precisou enfrentar e você não via solução, estava completamente cego? Conta pra gente através do 12981510081, enquanto Danilo vai cantar a música nova dele, Compreensível. Solta o som, Danilo. Pense bem, não se preocupe não, que Deus conhece a razão para estarmos bem. Aquieta o coração, Ele compreende o que a gente sente e nos dá a sua mão. As lutas tentam nos parar, tentam até desanimar, mas sabemos de um Deus que está por perto, o que entende o coração, sabe da nossa imperfeição, mas não tarda em cuidar de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos pra falar, mas espera que possamos explicar. Um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, e o que promete Ele vai cumprir. Um Deus que sabe de toda a nossa imperfeição, mas quer sempre nos tornar a melhor versão. As lutas tentam nos parar, tentam até desanimar, mas sabemos de um Deus que está por perto, o que entende o coração, sabe da nossa imperfeição, mas não tarda em cuidar de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos pra falar, mas espera que possamos explicar. Ele nos entende, sempre compreende, quer o melhor pra nós, sempre nos ajuda, corrige sem desculpa, quer o melhor de nós. Ele nos entende, sempre compreende, quer o melhor pra nós, sempre nos ajuda, corrige sem desculpa, quer o melhor de nós. Um Deus que sabe todo o nosso interior, sabe da nossa dor. Um Deus que sabe o que temos pra falar, mas espera que possamos explicar. Um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, e o
o que promete Ele vai cumprir. Um Deus que sabe de toda a nossa imperfeição, mas quer sempre nos tornar a melhor versão. Amém. Interessante, Deus quer trazer para nós a nossa melhor versão, não é? Às vezes é necessário a gente continuar se adaptando, lidando com o novo, mas eu quero que você saiba nessa manhã que você não estará sozinho, porque Deus não se engana e é Ele quem vai te acompanhar em cada desafio da sua vida. Ele viaja por todos os caminhos nessa manhã, até encontrar você nas ondas abençoadas da Novo Tempo, onde quer que você esteja, querido ouvinte. Participou? Você já mandou seu recado através do 12981510081? Bom, eu estou esperando para você me contar que situação da sua vida você viveu e achava que não havia saída, estava completamente perdido e cego diante daquele contexto. Danilo, e você? A gente ficou curioso aqui, hein? Você já enfrentou alguma situação na sua vida que num primeiro momento você achava não tem como continuar não, hein? Já, com certeza. A gente passa por cada situação, cada dificuldade, cada desafio, e às vezes a gente entende o quanto a gente limita o poder de Deus, né? Eu lembro que eu passei uma situação, de repente alguém aí que está nos acompanhando, está assistindo, está nos ouvindo, já tem passado por alguma coisa parecida, né, do tipo. Mas eu lembro que eu trabalhava em um local que já estava terminando, né, o meu contrato, e não tinha mais jeito, tinha que sair. E assim que eu saí, eu tive que ir voltar para minha cidade, porque eu tinha saído da minha cidade para trabalhar nesse local, e aí voltei para minha cidade, só que eu estava sem trabalho, e naquela agonia para ir procurar trabalho e nada de encontrar. E aí quando eu encontrei, eu comecei a resolver a questão de documentação, então estava aqui 90% tudo certo. E aí eu só precisava de um retorno, né, da empresa para poder terminar os últimos casos, para poder começar a trabalhar. Só que aí eu recebi um desafio, né, de passar um mês numa igreja dando um suporte junto com a galera. E aí eu fiquei naquela dúvida, poxa, e agora, eu vou ou não vou? E aí foi quando eu aceitei, falei assim, seja o que Deus quiser, eu vou aceitar, vou nessa missão e depois eu resolvo essa questão do trabalho. E aí eu fui, passei um mês na igreja e tal. Só que aí eu fiquei pensando, poxa, agora eu perdi o emprego, que estava tudo ok. Né? Agora eu acho que não vai ter como mais eles me retornarem, porque a última parte era minha, né? De ir lá e terminar de fazer as questões da documentação. E eu não fui resolver porque eu estava lá nessa missão. E aí eu falei, agora já era. E aí já estava terminando a missão. Quando chegou no penúltimo dia, eu falei assim, não me ligaram mais, já perdi a oportunidade, agora já era. E aí quando eu terminei, a última noite lá na igreja com a galera, né, me ligaram. Ele falou, Danilo, tudo bem? Você tem como vir aqui amanhã trazer as documentações e tal? E aí eu fiquei, nossa, como assim, entendeu? Pra mim já tinha sido uma coisa que já era, sabe? Eu já tinha perdido a oportunidade, porque foi uma escolha minha. Uhum. Mas eu tinha limitado, eu falei assim, agora não tem como mais. Só que Deus foi e mostrou que não era isso, entendeu? Maravilha. Então, as coisas acontecem dessa forma. Você falou algo que eu achei interessante, que é limitar o poder de Deus, né? A gente fica pensando que se Deus não agiu da forma que a gente queria, que a gente havia protocolado, determinado, então não. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus continua sendo realizador de sonhos. Quando o seu sonho tiver ali um ponto final, pode ter certeza que Deus vai te dar novos sonhos para você sonhar, viu? Vamos mandar alô? Mandar abraço? Tereza Cristina tá dizendo que as reflexões dessa semana foram abençoadas. Concordo, viu, Tereza? Liliane Castelo, que privilégio acompanhar tanto conhecimento assim. Privilégio é nosso, viu? Estar perto da professora Janete, Lili. Mais um alô, a Raquel Cristina comenta com a gente. Sim, eu passei por uma doença muito grave e eu achei que eu não ia vencer, mas Deus me ajudou. Amém. Ana Coach Serra, Espírito Santo, sinto isso na pele. Sinto isso na pele. Ana. Isaías também, de Manaus, ele também disse que já viveu uma situação assim. Acho que todos nós, né, já enfrentamos uma circunstância difícil, ficamos às cegas. Mas a gente vai ouvir o que a palavra de Deus pode nos ensinar, nos orientar a respeito de situações como estas. Depois do intervalo. Você não pode perder a palavra de hoje com a professora Janete Lima. Até já. Semana Especial. Ele reescreve a sua história.
Semana Especial. Ele reescreve a sua história. Ai, gente, que coisa boa! Você ligou o seu rádio agora para ouvir uma palavra poderosa. A gente está apresentando a semana Ele Reescreve a Sua História. E na manhã de hoje, a última reflexão com a professora Jeanette Lima. O tema de hoje, da cegueira a propósito de vida. Vamos conferir? Professora, é com você. Vamos lá, cegueira. A gente fala de cegueira, né? E talvez você pense assim, eu não tenho nenhuma deficiência visual, eu não tenho baixa visão. Deixa eu dizer algo para você. Pode ser que você não tenha uma cegueira física, uma baixa visão nos seus olhos. Mas pode ser que no seu entendimento, na sua compreensão, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, pode ser que exista alguns pontos cegos. Na verdade, como seres humanos limitados, todos nós, invariavelmente, temos os nossos pontos cegos. Quando a gente pensa na cegueira física, a gente tem aí no Brasil mais de 7 milhões de pessoas que apresentam alguma deficiência visual. Isso são dados do IBGE. E desse número de 7 milhões, a gente tem aí 580 mil que são completamente cegos, e aí os demais 6,5 milhões apresentam baixa visão por alguma consequência congênita ou adquirido ao longo da vida. Queria que você parasse para pensar agora como vive uma pessoa que não enxerga com os olhos, uma pessoa cega. Pensa como que essa pessoa precisa aprender a usar outros sentidos para se mover dentro de casa, por exemplo, né? Para escolher a roupa, combinação de cores, para se movimentar nas ruas, para realizar uma atividade profissional. Você consegue perceber comigo como que uma pessoa que vive ou que tem que viver com a cegueira física, com a deficiência visual física, o sofrimento e as limitações dessa pessoa? Cegueira física. Mas nem sempre a cegueira física representa a maior dificuldade. Eu tenho uma amiga chamada Juliana. Eu não sei se ela está ouvindo a gente agora, mas eu quero mandar também um super abraço para Juliana. A Juliana, ela ficou cega já na fase adulta. E a Juliana é uma profissional, a Juliana tem uma empresa, a Juliana dá palestra, a Juliana prega. Ela é uma inspiração e eu olho para ela e, puxa vida, como que ela conseguiu superar todas essas dificuldades que às vezes a gente olha e pensa, é o fim do túnel, não tem saída para isso aí, né? Então, quando eu penso na vida da Juliana, eu penso para as minhas cegueiras não físicas, não é? Eu contei no início que eu havia perdido esse bebê que representava o sonho e muitas expectativas. No momento que você se depara com a situação, com a limitação, você não vê saída. Você fica ali por um tempo e realmente é Deus quem nos ajuda a superar essas limitações, essas dificuldades, essas provas que batem à nossa porta. E naquele momento eu pensava assim, puxa vida, tanta gente ora, e a gente ouve testemunhos, né? A gente tem um estudo bíblico aí que fala da Ana. Ana orou e Deus deu um filho. Eu orei, Deus deu o filho, mas depois eu perdi o filho. E às vezes a gente quer encaixar o agir de Deus no nosso raciocínio humano, na nossa forma de interpretar. E a gente quer programar Deus para atender às nossas expectativas. Dessa experiência tão dura que eu vivi nesse momento que eu não enxergava a saída, eu fui submetida a uma curetagem e a médica que me atendeu, ela me falou uma frase que eu carrego comigo até hoje.
E ela disse para mim assim: foca a tua vida naquilo que você tem, não naquilo que você não tem. Puxa, e ela falou para mim assim: olha, você já tem um filho. Eu trato com tantas mulheres que não têm nenhum filho. E eu não estava pensando por essa perspectiva, porque eu estava cega. Eu via em uma direção. Eu queria um filho, eu não tive o filho. Mas aquela frase me fez refletir e entender que mesmo uma situação difícil pode trazer o potencial da gente ter um coração grato, reconhecedor das bênçãos que Deus já nos deu. E muitas vezes o nosso olhar se volta para nós mesmos. E isso nos faz cegos para enxergar propósito, mesmo na prova. Tem uma história bíblica que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes da história bíblica, eu quero dizer para você, se você está enfrentando ou se você enfrenta uma cegueira, uma deficiência visual física, se você tem uma cegueira intelectual, se você vive uma cegueira espiritual, Deus tem tentado falar com você durante toda essa semana, você ouviu a palavra, você ouviu músicas que te chamaram para um compromisso, para estar perto de Deus, e ainda assim você está imóvel, você está congelado dentro dos seus problemas, não consegue ver nada mais a não ser as suas dificuldades. Eu quero desafiar você a pensar nesse verso que a gente vai ler. Está em João, no capítulo 8, no verso 12. E esse verso diz assim: disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Isso é o que a gente mais precisa, a luz da vida. Porque quando Ele está, mesmo na prova, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês vão enfrentar provas, frustrações, dores, desemprego, perda, luto, vai passar por isso, mas Ele não termina aí. Porque Ele tem uma saída para cada um de nós. Ele diz assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu posso ser a luz para a cegueira que você está passando agora. Você olha para o seu casamento e diz assim: acabou. E pode ser que acabe, mas pode ser que ainda tenha esperança. Você pode olhar para uma situação que você se envolveu, que você não vê saída. Jesus está dizendo para você hoje: deixa eu ser a luz nessa dificuldade. Deixa eu ser a luz nesse problema. Às vezes a gente permite que as provas da vida façam com que a gente crie um certo ressentimento com Deus. E a gente pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que Deus me fez passar por isso? E logo que a gente iniciou a semana, a gente viu que a origem de todo mal não vem de Deus. A origem de todo mal vem do mal que se originou no coração de um anjo, não é? Mas Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é a luz que o seu problema precisa. Porque se Ele não responder da forma como você espera, eu te afirmo, Ele vai te dar força para enfrentar, para superar e para seguir em frente. Eu gosto muito da história que vem logo na seguida, que vem logo na sequência desse verso que está aí em João. João no capítulo 9, traz a história de um homem cego de nascença. Ela é uma história muito rica em muitos detalhes, mas eu quero tirar apenas poucas reflexões dessa história. E essa história diz que Jesus e os discípulos estavam caminhando e eles viram esse homem cego de nascença. E eu gosto muito dessa história porque, de maneira muito simples, os discípulos veem o cego e eles veem o problema. Acompanhe comigo na Bíblia. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou,
nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os discípulos veem o quê? O problema. A cegueira era real. Os discípulos apontam a cegueira, mas Jesus vê o quê? Jesus vê propósito. Porque Jesus diz assim, não foi ele quem pecou, nem os pais dele, e aqui fica uma lição pra gente. Nem toda enfermidade, né? Você pode estar aí com a sua gravidez ou com um filho que nasceu há pouco tempo, é uma criança especial, tem alguma síndrome, tem algum problema. Ei, nem toda enfermidade é consequência das nossas ações. O mundo que a gente vive é um mundo de maldade. Essas maldades chegam pra gente. E era isso que Jesus estava tentando dizer. Porque quando os discípulos perguntam assim, quem pecou? Estava dizendo que aquele homem era cego porque ele tinha recebido um castigo. E Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Você já parou para pensar que o seu problema, que a sua dificuldade, que a sua limitação, que a falta, que a dor que você está passando neste momento, pode ter propósito nisso? Às vezes é difícil pensar por essa perspectiva, mas eu quero desafiar você a pensar que o Deus da luz pode trazer luz para os impossíveis da sua vida. Foi Jesus mesmo quem disse, haverá alguma coisa impossível para Deus? Mesmo as provas, elas nos ajudam a crescer. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não está dizendo que todas as coisas vêm de Deus, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque mesmo uma dor pode nos ajudar a crescer, a enxergar e admitir a nossa limitação, a compreender a nossa insuficiência e a nossa completa dependência de Deus, porque só Ele é suficiente para preencher a nossa vida de sentido, de alegria. Só Ele traz para a gente vida plena. A palavra do Senhor nesta manhã traz para você um convite. Em Salmos 34:8 diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Vem se refugiar no Senhor. Traz a sua cegueira, o seu deserto, o seu sofrimento, os seus pecados. Traz para o Senhor. Prove a bondade dele na sua vida. Deixe que ele manifeste luz e traga vida plena para você. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espera no Senhor, renova as suas forças e sobem com asas de águia. Eles correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aquela perda daquele bebê que trouxe tanto sofrimento para mim, ela tem me ajudado muito hoje, porque eu encontro tantas mulheres frustradas, com o coração doído, ferido, porque não conseguem engravidar, porque precisam conviver com esta dor. E com o meu sofrimento, hoje, eu posso ajudá-las, eu posso dizer para elas que mesmo com essa falta, Deus traz alegria e traz propósito para a vida. Eu te convido nesta manhã a olhar para os teus problemas com os olhos da fé e a perguntar para o Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu viva? Quem que o Senhor deseja que eu ajude e abençoe com a minha dor? A gente está nesse mundo com propósito. A gente não está aqui por acaso, a gente foi criado por Deus e para Deus. Mesmo a sua dor, mesmo a sua cegueira, pode ser para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e os propósitos dele se cumpram em você e através de você. Vamos ouvir a música agora e enquanto a gente ouve a música, eu convido você
a se conectar com esse Deus da luz, clamando a Ele que traga luz para a sua vida. Leva-me além do que já pude sentir. Atraído eu quero ser por tua glória e por teu amor. Me esvazio de mim mesmo, enche-me com teu poder. Quero ser um instrumento, um vaso em tuas mãos, Senhor. Tu sabes que eu preciso que me ames, pois minha esperança está em ti. Meu Rei, meu Senhor, reine sobre mim. Eu clamo a ti, Senhor, vem depressa. Suplico misericórdia, rasgo minhas vestes e apresento minha dor. Bendito é o Cordeiro, os céus proclamam sua glória, o universo prostrado adora ao Criador. Tu sabes que eu preciso que me ames, pois minha esperança está em ti. Meu Rei, meu Senhor, reine sobre mim. Eu clamo a ti, Senhor, vem depressa. Suplico misericórdia, rasgo minhas vestes e apresento minha dor. Bendito é o Cordeiro, os céus proclamam sua glória, o universo prostrado adora ao Criador. Amém. Esse é o convite para você, para que você venha e entregue tudo para o Senhor. Porque o plano que Ele tem para a nossa vida não é apenas de 60, 70, 80, 90, 100 anos. A minha avózinha vai fazer 100 anos agora no dia 1º de julho. Mas o que Ele quer não é apenas 100, Ele quer a eternidade. Por isso que o convite é vem para o Senhor, porque Ele tem muito mais para dar para você. Ele promete um novo céu, uma nova terra, uma terra do não mais dor, não mais lágrimas, não mais sofrimento, não mais enfermidade, porque as primeiras coisas terão passado. Ele vai reescrever a história desse planeta. Ele vai nos dar um novo começo. Ele vai reescrever as nossas histórias. E eu te convido agora para orar, para que a gente clame ao Senhor, para que Ele nos dê a experiência de vivermos na luz dEle enquanto Ele não vem, para que quando Ele chegue, eu, você, as nossas famílias estejam preparadas para a gente viver com Ele por toda a eternidade. Oremos. Querido Deus e bom Pai, a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é Deus grande, Deus forte e poderoso, mas também é Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus que chora com a gente, é Deus que nos abraça, que nos ampara, que está com a mão sempre estendida para nós. Obrigada pelo Teu grande amor. Ajuda-nos, Senhor, enquanto caminhamos nesta vida, em meio às nossas dores, a nossa cegueira, aos nossos problemas,
que a gente possa buscar e receber a luz que vem de Ti. Abraça, cuida, ampara cada amigo que está aqui ligadinho com a gente agora. Eu não conheço as angústias e as necessidades deles, mas o Senhor conhece. E que o Senhor possa suprir as necessidades dos seus filhos com a Tua bondade, com o Teu amor, pelos méritos de Jesus. Pedimos ainda, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida e a nossa família, para que os nossos pés estejam aqui na terra, mas os nossos olhos estejam nesse dia glorioso, quando vamos viver com o Senhor para todo sempre. Vamos voltar ao plano original de perfeição que o Senhor tinha quando criou o ser humano. Que nada nesse mundo nos afaste do Teu amor, que nada neste mundo nos afaste dessa esperança maravilhosa. Nós queremos muito em breve ver Jesus, abraçá-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Oramos e agradecemos no nome dEle, do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém, amém. Coisa boa, não é, gente? Terminando essa semana tão especial, Ele reescreve a sua história. E nós vimos durante toda essa semana que Deus é Deus, como já diz uma canção. Deus é Deus quando diz sim, Deus é Deus quando diz não. E a gente vai pensando, Deus é Deus quando eu compreendo a situação, mas também Ele continua sendo Deus quando eu não compreendo. Deus é Deus quando eu dou a volta por cima, mas Deus continua sendo Deus quando a volta é por baixo mesmo, ou quando eu ainda estou tentando chegar no meio do caminho. Tem uma frase do pastor Gilson Brito que eu queria encerrar o programa citando essa frase. Ele diz: Deus pode até estar em silêncio, mas Ele nunca estará ausente. E é a presença dele que vai fortalecer você, querido ouvinte. Aceita Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida a Ele. Você gostou da programação, você sentiu a presença de Deus? Indica o programa. Todos eles dessa semana estão no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu quero aproveitar e oferecer você mais uma vez a nossa revista especial Marcadas pela Fé. Mulheres que tiveram a vida tocada, transformada, que tiveram a certeza da presença de Deus durante o processo, não é? Até que o propósito se cumprisse na vida delas. E eu e você podemos aprender com elas, Marcadas pela Fé. Você pode mandar recado aqui para o estúdio onde eu estou, 12981510081, digitando a frase eu quero. E aí a Bia passa para você o zap da nossa escola bíblica. Você que acompanha a programação sabe que é gratuita essa revista, a gente não cobra nada, todo o custo foi pago pelo Projeto Anjos e Anjinhos da Esperança também. É presente, vai chegar aí em sua casa após o cadastro, aí em torno de 30 dias. A gente vai seguindo por aqui antes do término, a gente tá aguardando o jornal. Nós vamos mandar um abraço para Edivane, ela diz que ouve a rádio todos os dias, ela é de Poços de Caldas. Um abraço. Zilda, excelente palestra. Lucas de Manaus, a semana tá uma bênção, pena que chegou ao final. A gente também, viu, Lucas? A gente também tá sentindo aqui. Carlos Eduardo de Campinas, quando a ansiedade batia com força, eu não conseguia pensar racionalmente. É verdade, a ansiedade cega a gente mesmo, não é? Camila Martins tá em Portugal dizendo: quando eu fiquei sem pai e mãe com apenas 14 anos, eu pensei que não havia solução, mas Deus cuidou. Deus foi o seu pai e a sua mãe, não é, Camila? Com Deus a gente nunca perde, nunca perde. Queria agradecer a participação da professora Janete aqui na programação. Essa semana foi incrível, foi uma renovação espiritual para mim, professora. Já tô com saudade. Amém, Rose. Deus seja louvado. Eu também estou com saudade. Tão gostoso estar na sua companhia. A sua alegria, a sua espontaneidade faz bem pro coração da gente. E eu também fui abençoada por esses dons maravilhosos que você tem, pela companhia dos nossos amigos aí que estiveram nos acompanhando. Gratidão a Deus pela Rádio Novo Tempo, por esse canal de esperança que leva vida para as pessoas através da palavra de Deus. Privilégio, a gratidão toda do meu coração. Professora, que a senhora continue sendo usada, seu ministério possa alcançar todas as mulheres da América do Sul. Amém. Através do seu trabalho na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigada, Danilo, também pela companhia, pela música, pela mensagem. Eu que agradeço vocês, é um privilégio.
Eu que recebo a benção aí, espero ter sido uma benção aí para vocês, para os ouvintes. Tá? Com certeza. Até a próxima, então. Até a próxima, amigo. Querido ouvinte, a nossa professora Gianete, ela estará hoje à noite às 10 horas aqui na programação também da Rádio Novo Tempo. O comando será do Vanderlei Siqueira, ele estará intermediando. Você não pode perder, viu? Muito obrigada. A semana Ele Reescreve a História só foi possível graças ao apoio do projeto Anjos e Anjinhos da Esperança, a direção de Luciana Ferreira e de Esnal Filho também, e a gente aguarda a próxima semana evangelística. Aproveita que está chegando o jornal, aproveita que está chegando o intervalo, vai começar o Clube da Música para pedir a sua revista Marcadas pela Fé, que é um presente da nossa semana especial para você. Homens e mulheres podem pedir a revista e aprender com histórias incríveis de mulheres que foram impactadas pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelos propósitos de Deus, e nós aprendemos com elas. Ok? Combinado? Até a próxima, então, tudo de bom. Na segunda-feira, vida e saúde. Você ouviu Ele Reescreve a Sua História.